em vez de ter procurado consensos com todas as forças políticas, preferiu procurar consensos apenas com o PCP e, pior, deixou o Partido Comunista liderar este processo, todo ele lamentável e vergonhoso. O CDS-PP apenas tomou conhecimento de que havia intenção de apresentar alterações a esta iniciativa do Bloco de Esquerda através dos sindicatos com o qual reuniu. A forma como o Partido Socialista orquestrou e parasitou uma iniciativa política do Bloco de Esquerda é lamentável e não dignifica em nada a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. O CDS-PP não pode pactuar com este tipo de situações e, por isso, se retirou dos trabalhos parlamentares. Já boa tarde e não bom dia. Obrigado pela vossa presença. Relativamente àquilo que o Bloco de Esquerda já tinha dito na conferência de imprensa que demos a resposta a propósito desta matéria, eu gostava de acrescentar só 2 ou 3 pormenores ou pormaiores do nosso ponto de vista. Eu não posso deixar passar em branco que o Partido Socialista, uma deputada do Partido Socialista, tenha dito no plenário há pouco, durante a discussão do projeto de decreto legislativo regional, que nesta altura do campeonato já nem se sabe bem quem é, porque é como as pombinhas, andam de mão em mão. Mas eu não posso deixar passar em branco o facto de uma deputada do Partido Socialista ter dito que o Estado português está obrigado a cumprir uma intimação da Comissão Europeia, mas a região não. Ora, que eu saiba, os Açores ainda não são independentes. São uma região autónoma. E se o Estado português está obrigado a cumprir uma intimação, e já antes disso uma diretiva que vem de 1999, a região está igualmente obrigada. É lamentável que uma deputada do partido maioritário não saiba que constitucionalmente Portugal é um Estado unitário com autonomias. Depois também dizer que o grande truque, digamos assim, o grande golpe desta encenação toda, feita pelo Partido Socialista e pelo PCP, à volta e sob o pretexto de que vão resolver o problema dos professores contratados, prende-se com 2, do meu ponto de vista, falsidades. Primeiro, ninguém resolve o problema dos professores contratados enquanto não for posto em cima da mesa quantos professores contratados correspondem a necessidades permanentes do sistema. Esta é a pergunta que o Bloco de Esquerda anda há 5 anos a fazer ao Governo Regional e aos sucessivos secretários e secretárias. A resposta nunca é dada, porque a partir do momento que o Governo diga que são 300 ou 400, fica comprometido para cumprir a diretiva e a intimação a, portanto, integrar no Sistema Regional da Educação estes professores. E, portanto, o golpe é tentar resolver um problema sem ir à raiz do problema. E, portanto, fingir que se está a resolver. Por outro lado, quando se quer resolver já o problema, como o Sr. Presidente do Governo Regional ontem afirmou no plenário, os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de ouvir, aliás, tem que ser resolvido já, porque é essa a intimação da União Europeia. E estamos com um atraso de anos, porque a diretiva vem desde 1999. Já não é 2014, 2015 e 2016. Já é agora. É para o próximo ano letivo. É a partir do dia 1 de setembro. Portanto, para além do mais, o que quer que tenham votado lá em cima no plenário, porque, como sabem, o Bloco de Esquerda também não esteve presente na votação e na discussão na especialidade, não vai resolver já, nem conforme o compromisso e a promessa do Presidente do Governo Regional, feita ontem no plenário, nem conforme a intimação da Comissão Europeia. Finalmente, as propostas que estavam em cima da mesa da alteração do Partido Socialista e do Partido Comunista, na realidade, não retiram os professores precários desta região da sua situação de absoluta instabilidade profissional, familiar, da falta de respeito que o sistema tem tido para com estes professores e professoras ao longo de 5, 7, 10, 15, 20 anos que os há, mas pelo contrário é mudar alguma coisa para garantir que fica tudo na mesma.
Ora, é exatamente este tipo de política de farsa, de faz de conta, de oportunismo político e de falsidade, e eu estou a pesar bem as palavras que estou a dizer, que o Bloco de Esquerda se recusa a estar minimamente associado. Por isso, retirámos os nossos 2 projetos e por isso abandonámos a sessão plenária, quando aquilo que é o tal projeto que anda de mão em mão, como as pombinhas, é do PS, é do PCP, do Bloco de Esquerda, não é, seguramente, foi completamente alterado e transgredido e profanado por propostas de alteração que contrariam no espírito e na letra aquilo que era o nosso projeto e o nosso propósito. E, portanto, dar-vos apenas esta explicação. Eu queria apenas chamar-vos a atenção para a gravidade do que sucedeu no âmbito do debate desta questão e daquilo que foi aprovado e dos mecanismos que foram utilizados. Eu chamo a atenção para o seguinte: se nós queremos resolver um problema do ponto de vista das contratações, e como a União Europeia nos diz, o país e a região estão em flagrante ilegalidade. Porque os senhores têm contratados há 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, existem este tipo de situações, e esse tipo de contratações sucessivas não são legais. E os senhores têm que repor a legalidade. E é isto que tem que ser feito. Para se repor a legalidade, é necessário que estas situações sejam inventariadas. Quem está neste tipo de situações tem que ser recolocado e tem que entrar nos quadros. E o que acontece é que a proposta do Bloco de Esquerda continha, e este é o aspecto absolutamente crucial, a legislação tem muitos artigos, muitas alíneas, mas esta é que é fundamental. Esta, a do Bloco de Esquerda, o que propunha era que o cálculo fosse feito de acordo com os contratados que entraram nessa situação nos 3 anos anteriores. E, portanto, temos aqui um mecanismo que permite calcular quantos professores serão recolocados, ou serão, neste caso, colocados nos quadros. E, portanto, isto é um mecanismo objetivo. Sabem o que aconteceu? O que aconteceu é que, na proposta que o Partido Socialista e o Partido Comunista fizeram, esta linha foi, pura e simplesmente, eliminada. E, portanto, qualquer mecanismo objetivo de reposição da legalidade desapareceu. Isto é absolutamente essencial, quer dizer, isto é um ponto nuclear desta questão. E, portanto, esta questão foi eliminada pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista. A questão é a seguinte, é que, quando este documento, obrigatoriamente, por lei, tem que ser colocado em audição pública, os interessados, os sindicatos, os professores, diversos agentes, têm a oportunidade de se pronunciar sobre este texto que aqui está. Sobre este texto de forma específica. E alguns deram pareceres positivos. Agora vejam a gravidade desta situação. O Partido Socialista não apresenta nenhuma proposta nova. Não coloca nenhuma proposta para discussão pública, em audição pública, como tem que fazer de acordo com a lei. Não. O que é que faz? Para evitar este tipo de pareceres, para evitar esta avaliação por parte dos sindicatos e dos interessados, o que faz é apropriar-se de uma proposta que não é dele e a altera completamente, desvirtuando completamente o seu objetivo e eliminando aquilo que é absolutamente essencial, que era o mecanismo de reposição das vagas. E, portanto, sem audição pública, incorrendo, na nossa perspectiva, numa ilegalidade profunda. E, portanto, neste sentido, vejam bem, a nossa postura foi uma postura de não podermos, de forma alguma, aceitar uma situação destas, é uma postura que se impunha. Porque vejam se o Partido Socialista faz isto em todos os diplomas. Passa a fazer isto. Que é, não apresenta a sua proposta, deixa que à Comissão suba uma proposta de um outro partido da oposição e depois o que é que faz? Altera completamente o diploma, apropria-se do diploma, altera-o completamente e o que é que aparece depois na opinião pública? Um projeto que é do Bloco, neste caso, e que sofreu alterações profundas que nada têm a ver sobre o assunto que as pessoas pronunciarem em sede de audição pública. Nada tem a ver. E, portanto, isto é de enorme
gravidade. Ou seja, todos os agentes políticos estariam de alguma forma inibidos de mexer em algum tipo de assuntos, porque depois nós não sabemos o que é que vai acontecer de facto em relação àquele documento. Porque a capacidade regimental, e termino, a capacidade regimental de se apropriar de uma outra proposta de um outro partido parte do pressuposto que aquele partido está de acordo com aquela proposta e não o quer utilizar, esvaziando completamente o seu conteúdo, alterando completamente o seu conteúdo e utilizar apenas para fugir à audição pública e para fugir ao contraditório na comissão. Isto é de enorme gravidade. E eu penso que essa situação não pode passar em claro, porque isto, em regimes democráticos, não acontece. Portanto, era esta, em síntese, a posição do PPM e a enorme gravidade que quero chamar a atenção, que isto é algo sem precedentes no Parlamento dos Açores. Não acontece, quer dizer, afinal acontece. Aqui. Não deve acontecer. Aconteceu. Algum dos partidos pretende tomar alguma iniciativa para precaver isso no futuro? Porque, bom, isso tem a ver com o regimento, como o deputado Costa não acabou de dizer, mas também tem a ver com a boa-fé do partido que pega numa iniciativa que foi, enfim, abandonada, digamos assim, pelo proponente, mas que a retoma porque concorda com ela. Portanto, o proponente abandonou-a, decidiu deixá-la cair por razões que são suas. No caso do Bloco de Esquerda, tivemos a oportunidade de explicar porquê, mas retoma porque concorda com ela. Ok, tu deixaste, mas nós vamos lutar por ela. Agora, não pode é servir-se do regimento, para a luz do regimento e daquilo que o regimento permite, pegar numa proposta, não é? Parasitá-la, alterá-la completamente, fugir à crítica e, portanto, à auscultação legítima da sociedade civil e das diversas instituições que se devem pronunciar, neste caso concreto, representantes dos trabalhadores, dos próprios sindicatos, porque já tem ali uma propostazinha, volto a utilizar o termo que já utilizei na conferência de imprensa, que é a barriga de aluguer, enfim, indicada para meter lá tudo aquilo que se quiser. Isto, do nosso ponto de vista, é perverter a democracia, mas é também perverter o próprio regimento. Porque é incompreensível que um partido vá buscar uma proposta que outro abandonou para alterar completamente. Quando nós vamos buscar uma coisa, vamos buscá-la porque concordamos com ela e vamos passar a defendê-la. Não é para pegar nela e recortá-la completamente, desventrá-la completamente e introduzir-lhe lá tudo aquilo que muito bem pretende. Isto não é democracia, mas sobretudo isto não é decência. Isto não é decência de maneira nenhuma. Nem política, nem moral. E, sobretudo, é uma forma de usar os professores e as professoras contratadas desta região, que merecem respeito, que merecem reconhecimento e que, sobretudo, merecem que, de uma vez por todas, a sua situação de vida e profissional seja finalmente resolvida nesta região, é utilizá-los como arma de arremesso político, fingindo que estão a resolver a sua situação, quando, na realidade, não estão a fazer coisa nenhuma. Só tenho uma dúvida em relação à linha A. Foi eliminada. A linha A. Que era a tal linha de separar o bloco do... Não. A linha A era uma das coisas que separava o bloco da proposta. A principal. Era uma fundamental. Era a fundamental. Todas as outras. Mas tem mais. Há mais. Por exemplo, os professores podem, na nossa região, concorrer, os professores, enfim, nos concursos regulares, a 3 anos ou a 1 ano. Os professores, agora, que vão ser contratados, que vão, enfim, usufruir deste têm obrigatoriamente que concorrer por 3 anos seguidos a todas as unidades orgânicas desta região. Ou seja, professores que já foram castigados durante anos seguidos vão mais uma vez sofrer um castigo em cima, mas vão mais uma vez sofrer uma discriminação objetiva relativamente à liberdade de escolha de todos os outros seus colegas, porque eles são tão livres como os outros de dizer, não, eu estou disposto a ir 3 anos para o Corvo, mas eu só estou disposto a ir 1 ano para Santa Maria. Faz parte da liberdade individual, sabendo que isso os pode afetar ou não nas suas prioridades. Mas, quer dizer, a democracia também é isto, é a liberdade de escolha. Portanto, há várias coisas que nos afastam profundamente
do projeto, das propostas de alteração do Partido Socialista. Sendo que a linha A era uma fundamental, porque essa então não era só uma perversão, era uma anormalidade. Que um professor contratado com 15 anos pudesse ser ultrapassado por um professor contratado com 3 anos, quer dizer, é perverter todas as prioridades que existem no próprio regulamento do concurso de professores. A A foi retirada, mas as que sobem, porque a B passou a ser a C passou, não melhoram a questão. Nem por isso é um pouco positivo ter eliminado. Sim, mas o pouco positivo, essa eliminação, lá está, é mudar alguma coisa para ficar tudo na mesma. É dar a sensação que na realidade se fez um esforço, mas depois o que vem a seguir é pior a emenda do que o soneto. Eu gostava de dizer aqui uma coisa a propósito deste assunto, que é o seguinte. Não é só, às vezes, as alíneas e os artigos que são propostos, que é importante. Neste caso específico, é aquele que é retirado. Aquele que é retirado. Ou seja, o que é retirado é a forma de cálculo das vagas. Do que é que vale criar uma série de regras, que são regras para a colocação extraordinária, nós depois não dizemos qual é o universo a que nos dirigimos. Como é que calculamos essas vagas? Isso é que é essencial em qualquer documento, em qualquer empresa, ou qualquer instituto, ou em qualquer organismo. É importante dizer, bom, isto dirige-se para este grupo de profissionais e vamos resolver o problema destas pessoas. Ora, retirando o destinatário, e nós não sabemos como é que vão ser feitos os cálculos das pessoas, nós perdemos o objeto essencial do diploma. E há aqui uma questão importante. Eu fiz as contas. De acordo com a proposta que o Bloco de Esquerda fez, isto significaria a contratação este ano de, portanto, as pessoas, ou seja, significaria que as pessoas que estão contratados por o ano passariam para o quadro e seriam em número de 400. 400. Ou seja, isto resolvia o problema de 400 pessoas. Esta é uma questão absolutamente essencial. Ora, de acordo com as regras que o Partido Socialista e o Partido Comunista introduziram, de acordo com estas regras, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que foi retirado esta condição de definição do universo e, portanto, isto não pode ser para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ora, não é isto que a União Europeia definiu. E mais do que isso, e termino para dizer o seguinte. Depois, isto também traz uma série de problemas para todos, para os contribuintes açorianos, para quem paga impostos, porque as pessoas têm muita mania de dizer, bom, a região depois paga a indemnização. Não é a região, somos nós, todos, que temos que pagar as indemnizações que forem devidas aos profissionais que estão indevidamente contratados. Portanto, não é o governo que paga. Somos todos nós, os contribuintes, que temos que pagar uma ação absolutamente ilegal por parte do Governo Regional. E, portanto, o que é que acontece? Com estas regras, os professores podem partir para pedidos de indemnização e depois, evidentemente, a região vai ter um prejuízo. Isso é um eufemismo. Todos nós vamos ter aqui também um prejuízo objetivo, vamos ter que pagar uma indemnização porque os governantes não cumpriram a lei.